Olá, meu nome é Gustavo Resvaz de Lima e hoje eu venho falar sobre a minha iniciação científica que eu desenvolvi na Escola Politécnica da USP, orientado pelo professor Dr. Pedro Luiz Pisigatti Correia, que é professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, PCS. O título do projeto foi Experimentos de modelagem de variáveis atmosféricas na Amazônia utilizando Deep Learning. A motivação desse projeto parte das alterações climáticas na bacia amazônica, as quais atraem a atenção de diversos órgãos mundiais, incluindo a ONU, principalmente na região de Manaus, onde existe maior ação do homem. Nesse contexto, fica claro que é preciso entender as relações entre as variáveis atmosféricas e em relação ao carbono, que é o principal causador do efeito estufa. Entretanto, o volume de dados é muito grande, existem diversas fontes que é, dão acesso a esses dados, e assim fica claro que, para obter resultados concisos, é necessária a utilização de técnicas de análise computacionais para predizer esse fluxo líquido de carbono. Assim, definiu-se o objetivo geral da pesquisa, que foi justamente predizer o fluxo líquido de carbono nessa região por meio da utilização de ciência de dados e algoritmos de machine learning. Mas, para obter resultados mais otimizados, a pesquisa foi dividida em dois projetos. Um projeto preliminar de dados para explorar as relações entre as variáveis das diversas fontes disponíveis, assim como também para a criação de um modelo inicial de predição para testar algumas hipóteses. Por fim, a ideia foi de produzir um projeto final com base no conhecimento obtido do primeiro, para desenvolver e comparar o desempenho estatístico de diferentes arquiteturas de machine learning e também de imputação de dados. Para falar sobre a metodologia que a gente utilizou, dá para falar sobre a metodologia base de um projeto de dados, então a definição do problema, a coleção dos dados, limpar e preparar os dados, por exemplo, fazer a normalização deles, a análise exploratória deles, para entender como eles vão ser colocados dentro de um modelo e, de fato, por fim, construir os modelos. E reiniciar o ciclo, justamente como fizemos para a evolução de um projeto para o outro. No caso do projeto final, só foram utilizados somente os dados das torres do projeto LBA, que foram a K67, K77, K83, mas no projeto preliminar foram considerados também os dados dos satélites NOAA-16 e MODIS. Ao lado temos a tabela das variáveis que foram utilizadas no projeto final, incluindo temperatura, pressão, radiação fotossinteticamente ativa e radiação líquida, fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, pressão de vapor, a saturação da pressão de vapor, radiação, fluxo de carbono líquido e precipitação. A partir dessas variáveis, foi feito o projeto final, e nele foram testados diferentes tipos de algoritmos e arquiteturas. Falando sobre imputação de dados, foi testado o KNN, que é até algoritmo de K vizinhos mais próximos, o mais, que é a imputação múltipla por equações encadeadas, e também a imputação por meio da média, para ter uma base com um método menos robusto que os outros. Entretanto, para machine learning, foram testadas quatro técnicas, sendo elas máquinas de vetores de suporte, rede elástica, florestas aleatórias e MLP, que é a Multilayer Perceptron, sendo essa última a única que pode ser considerada como, de fato, Deep Learning. Bom, falando um pouco dos resultados do experimento preliminar, foram construídos dois modelos, um que utilizava o dataset com a remoção das linhas que continham um ou mais valores nulos, e também um dataset utilizando a técnica de KNN para a imputação dos dados, e nisso ficou claro que o coeficiente de determinação subiu quase 15%, mostrando quanto um experimento tende a ganhar fazendo a imputação desses dados por meio de um algoritmo robusto. E a partir dessa conclusão, no experimento final, foram testadas novas técnicas de imputação, assim como novas arquiteturas de predição de dados. Dentre essas, só o MLP é considerado Deep Learning, ele apresentou ótimos resultados. Entretanto, deve-se avaliar que a técnica de SVM, utilizada em conjunto com o KNN, teve o principal resultado, de 74,1%, foi superior de toda a lista, mas pode-se ver que as três técnicas de imputação aliadas a esses modelos de predição apresentaram ótimos resultados. Os mais inferiores foram a imputação por meio da média, mas ainda assim bem altos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao programa de bolsa CNPq-PIBIC pelo apoio financeiro ao projeto e também ao engenheiro da computação Rodrigo da Mata Bastos, que é um aluno de mestrado de engenharia elétrica da Poli, por ter disponibilizado os dados e também ajudado nas discussões sobre a construção dos modelos desenvolvidos.